Olá, pessoal! Hoje eu trago uma história incrível para compartilhar com vocês. É a história de um homem chamado Miguel, que fez um pacto com o diabo para se tornar rico e famoso. Mas o que Miguel não sabia era que o diabo sempre cobra o preço, e que o preço que ele pagaria seria mais alto do que jamais imaginou. Nesse vídeo vamos explorar a jornada de Miguel, suas escolhas e os desafios que ele enfrentou, e descobrir juntos se ele foi capaz de encontrar a redenção no final. Então, sentem-se confortavelmente e se preparem para uma história fascinante. Era uma vez um homem chamado Miguel, que vivia em uma pequena cidade na Espanha. Desde criança, Miguel sonhava em ser rico e ter uma vida de luxo, mas sua família era humilde e não tinha muito dinheiro. Certo dia, enquanto caminhava por uma estrada deserta, Miguel encontrou um homem misterioso que se apresentou como o diabo. O diabo ofereceu a Miguel a realização de seus sonhos e o tornaria rico em troca da sua alma. Miguel, cheio de ambição e desejo de riqueza, aceitou o pacto e imediatamente começou a viver uma vida de luxo e extravagância. Ele viajou pelo mundo, comprou tudo o que sempre sonhou, frequentou as melhores festas e se tornou conhecido em todo o país. No entanto, com o tempo, Miguel começou a perceber que algo estava errado. Ele se afastou de sua família e amigos, tornou-se uma pessoa solitária e infeliz. O diabo aparecia em seus sonhos e o lembrava constantemente do pacto que haviam feito, causando-lhe grande angústia e medo. Miguel tentou desfazer o pacto, mas o diabo se recusou a libertá-lo. Ele disse que Miguel havia vendido sua alma e agora pertencia a ele para sempre. Miguel, depois de ter feito o pacto com o diabo, percebeu que havia cometido um erro terrível. Ele sabia que a riqueza e a fama que havia alcançado eram vazias e sem sentido, e que sua alma estava condenada a sofrer eternamente. Determinado a mudar seu destino, Miguel decidiu tentar driblar o diabo e recuperar sua alma. Ele começou a estudar sobre magia e ocultismo, tentando encontrar uma forma de quebrar o pacto com o diabo. Miguel encontrou um velho livro de magia em uma biblioteca esquecida e, depois de estudá-lo cuidadosamente, descobriu um feitiço que poderia libertá-lo do pacto. O feitiço era complicado e perigoso, mas Miguel estava disposto a correr o risco. Na noite seguinte, Miguel foi até a floresta onde havia feito o pacto com o diabo. Ele acendeu uma fogueira e começou a recitar o feitiço. De repente, o diabo apareceu diante dele, furioso e ameaçador. Mas Miguel não se intimidou. Ele continuou a recitar o feitiço com toda a sua força, e o diabo começou a se contorcer de dor. Finalmente, com um rugido de fúria, o diabo desapareceu no ar. Miguel sabia que havia vencido o diabo e que sua alma havia sido salva. Ele sentiu uma onda de alegria e alívio que nunca havia experimentado antes. Ele deixou a floresta e retornou à sua cidade, determinado a viver uma vida diferente, mais simples e cheia de amor. Apesar de ter conseguido quebrar o pacto com o diabo, Miguel sabia que não deveria baixar a guarda. Ele sabia que o diabo era astuto e poderoso, e que poderia tentar recuperar sua alma a qualquer momento. Assim, Miguel tomou precauções e passou a viver uma vida mais simples e reclusa. Ele evitava lugares públicos e mantinha distância de pessoas que pudessem atrair a atenção do diabo. Ele sabia que isso significaria abrir mão da fama e da riqueza que havia conquistado, mas estava disposto a fazer qualquer sacrifício para manter sua alma segura. No entanto, um dia, enquanto caminhava pela rua, Miguel viu o diabo diante dele, bloqueando seu caminho. O diabo olhou para ele com um sorriso satisfeito e disse: "Eu sabia que você não resistiria por muito tempo, Miguel. Sua alma ainda me pertence e eu vim buscá-la." Miguel sentiu um arrepio na espinha, mas não se deixou abalar. Ele olhou nos olhos do diabo e disse: "Eu quebrei o pacto e recuperei minha alma. Você não tem poder sobre mim." O diabo riu e disse: "Ah, mas eu tenho. Você esqueceu que quando fez o pacto, aceitou ser meu servo pelo resto da sua vida. Você nunca poderá escapar de mim." Miguel percebeu que havia caído em uma armadilha. Ele se lembrou de uma passagem que havia lido no livro de magia, que dizia que o diabo podia criar armadilhas para pegar almas incautas. Desesperado, Miguel tentou se lembrar do feitiço que havia usado para quebrar o pacto. Ele começou a recitá-lo, mas o diabo começou a rir alto e a gritar, criando uma confusão que impedia que Miguel terminasse o feitiço. Miguel percebeu que estava perdido e que o diabo havia vencido. Ele caiu de joelhos e implorou por misericórdia, mas o diabo apenas riu e desapareceu. Miguel ficou sozinho, sem esperança e sem alma.
Ele percebeu que havia caído em uma armadilha terrível e que nunca poderia se libertar do diabo. Ele passou o resto de sua vida em agonia, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de recuperar sua alma, mas nunca conseguiu. A história de Miguel nos lembra que a busca pelo dinheiro e poder pode nos afastar das coisas mais importantes da vida, como a família, amigos e amor. Também nos mostra que as escolhas que fazemos têm consequências e que devemos ter cuidado com as ofertas que parecem boas demais para serem verdadeiras. A riqueza e a fama podem ser sedutoras, mas a verdadeira felicidade só é encontrada nas coisas simples da vida, como o amor, a amizade e a paz de espírito.